Durante a nossa história, vários criminosos acabaram ficando famosos pela sua crueldade e o tamanho de seus crimes. Além de chocar o mundo, eles acabaram virando objeto de estudo e para alguns até mesmo viraram motivo de admiração. O Bandido da Luz Vermelha é um dos maiores nomes da história cultural de crimes do Brasil. E até hoje é lembrado por documentários, filmes e até mesmo músicas. Esse bandido foi um dos principais terrores de São Paulo em 1960, quando conquistou o status de celebridade na capital paulista. Hoje no canal, iremos falar sobre João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? Bom, o Bandido da Luz Vermelha ficou muito conhecido lá atrás, muito lá atrás. Gente, é muito lá atrás mesmo, a gente tá falando de quantos? 20... Putz, quase... faz 52 anos que lançaram um filme sobre ele. Então, tipo, ele é muito velho. Isso porque ele nasceu no dia 24 de junho de 1942. Ele nasceu na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, onde eu moro. Na época era uma cidade ainda muito menor, não uma cidade muito grande, então era uma pessoa que morava longe dos grandes centros. Aos 4 anos de idade, ele perdeu o pai e a mãe. Então temos um primeiro grande trauma. E normalmente esses assassinos que têm uma motivação muito psiquiátrica e envolvendo problemas mentais, coisas do tipo, têm grandes traumas na infância. E quase sempre envolve pai, mãe e questões sexuais. E o Bandido da Luz Vermelha não é diferente. Depois que ele perdeu os seus pais, ele foi então morar com seu tio. O seu tio obrigava ele e o irmão a trabalharem para poder comer. Ou seja, fala assim, ó, vocês vão lá trabalhar, tipo, carregando coisa, fazendo trabalho braçal mesmo eles sendo crianças, e sendo crianças muito pequenas, senão vocês não vão comer. E aí, tipo, depois de um dia de trabalho que eles ganhavam um prato de comida. Então não era um tio muito legal e que protegia muito eles. Além disso, o tio deles fazia muita pressão psicológica em cima deles. Tratava eles muito mal, além de agredir bastante ele e o irmão. Isso quem contou foi o próprio João, o Bandido da Luz Vermelha, né? Depois que o tio dele muito agrediu, muito xingou e muito forçou eles decidiram morar na rua. Então eles viraram pessoas da rua e ali eles tiveram muito problema para comer e fazer qualquer coisa, né? Então, o que eles faziam para comer na época? Eles roubavam ou faziam pequenos serviços. Ele até tentou ter uma vida honesta no começo. Ele trabalhou numa tinturaria por 2 vezes. A primeira vez que ele trabalhou numa tinturaria, que foi a primeira tinturaria que ele trabalhou em 2 diferentes, ele foi pego pelo patrão dele beijando a filha do patrão. Então, quando ele foi pego, o patrão demitiu ele, foi a primeira vez. A segunda vez, um rapaz tinha levado um terno até o serviço dele e deixou lá. Ele achou o terno muito bonito e vale lembrar isso, destacar. O João era muito vaidoso e cuidava muito da aparência dele. Inclusive, a maior motivação para ele roubar era para ele poder se vestir bem, comer bem e transar. Ele queria viver uma vida de luxúria e de muito luxo. A troco disso, ele matou gente, assaltou e várias coisas, mas vamos lá. Ele era um cara que gostava muito de se vestir bem. E quando ele viu o terno, ele se sentiu bem com aquele terno. Ele falou, pô, esse terno é bom. Então ele decidiu vestir o terno. Ele experimentou o terno e ele se sentiu, pô, tô bem com esse terno. Foi até o cinema então com o terno. Chegando no cinema, quem que ele encontra? O dono do terno. O dono do terno foi até o local, contou o que ele tinha feito e aí, de novo, ele foi demitido. Depois que ele fez isso, ele tentou ser engraxate. Aquelas pessoas que... É engraçado que algumas profissões vão deixando de existir, né? Ainda existem engraxates, principalmente nos grandes centros, tipo São Paulo, Curitiba. São Paulo tem ali mais perto das áreas comerciais onde a galera trabalha de terno, mas é muito menos. Antigamente tinha muito engraxate, que os caras basicamente deixavam um sapato bonito, né? E aí ele até ganhou uma certa grana com isso. Só que ele não conseguia parar de roubar e de cometer pequenos delitos, tá ligado? Virou tipo um vício dele. Virou meio que um vício dele, vamos botar assim. Só que, tipo, no começo, quando ele era criança, o que ele roubava? Ele roubava, por exemplo, guarda-chuva. Foi uma das primeiras coisas que ele roubou. Ele ia na frente das lojas e roubava um monte de guarda-chuva. Pra quê, meu Deus? O que tu faz com... Não sei, o que tu faz com guarda-chuva? Não é um bagulho que faz muito sentido. Eu acho que era mais pela adrenalina mesmo, sabe? Depois disso, ele começou a roubar roupas, igual eu falei. Ele entrava em lojas, roubava roupa pra poder se sentir bem. Depois, ele foi passando pra coisas mais graves e ele foi ficando manjado em Joinville. Esse é o cara que rouba todo mundo. Não pode ficar perto dele, não dá bobeira com ele. E a galera começou a
tipo, bater nele mesmo, tá ligado? Porque via que não dava jeito, a polícia não conseguia dar jeito, começaram a caçar ele, ameaçar ele de morte, até que ele viu que não ia dar pra continuar em Joinville. Até mesmo alguns policiais de Joinville da época dizem que o João chegou a receber vários conselhos dos policiais, porque os policiais tinham um pouco de dó dele, pela história, e porque a história dele vai ficando cada vez pior cada vez que você vai descobrindo, né? Porque, por exemplo, quando ele era criança e ele morava nas ruas, ele morava com outras crianças que moravam nas ruas, umas crianças mais velhas, e essas crianças eram rivais dele. Então eu falava, ó, não rouba aqui, não faz aqui. Eram as gangues de trombadinhas, que eram assim que era chamado na época, né? Então essas gangues caçavam ele se ele fosse em tal lugar, e ele não respeitou nenhuma regra durante a vida dele. Isso a gente já sabe, né? Como ele foi até o local, os moleques acabaram pegando ele e estuprando ele, tá ligado? Então ele foi estuprado na infância, ele foi agredido, ele perdeu os pais, ele morou na rua, ele passou fome. Não tem um trauma, tem vários traumas, tá ligado? E aí foi crescendo um ser humano com muitos problemas. Por exemplo, quando ele foi lá pra tinturaria e arrumou a primeira namorada, o que aconteceu? O cara já tirou. Não quero esse tipo de pessoa namorando minha filha. Ele foi cada vez mais se desgrudando da sociedade. Até que ele falou, pô, aqui em Joinville já não consigo mais cometer meus crimes, aqui eu não consigo fazer mais o que eu quero, vou embora. Foi embora pra Santos. Quando ele chegou em Santos, ele fingiu que era filho de fazendeiros. E foi essa história que ele espalhou pra todo mundo de Santos. Ele falou, pô, sou filho de fazendeiro, meus pais são gente boa, sou um ótimo cidadão, faço doações. E se passou por um ótimo ser humano, tá ligado? E todo mundo acreditou. Porque em Santos, ele agia dessa forma mesmo. Só que em São Paulo, perto de Santos, 1 hora mais ou menos de distância, ele ia pra cometer os crimes dele. Então em São Paulo, ele era um bandido e em Santos, ele era um bom moço. Além de ir pra São Paulo, ele também chegou aí pro Rio de Janeiro várias vezes. Só pra vocês terem uma ideia, tem registro que ele foi pro Rio de Janeiro mais de 50 vezes pra roubar. E toda vez que ele ia de ônibus e voltava com o carro de alguém. Ele roubou mais de 50 veículos só no Rio de Janeiro. Ele era um ótimo ladrão, pra falar a verdade, né? Pra tu conseguir roubar tanta coisa assim, né? E ele, tipo, não era pego? O que ele fazia com os carros? Ele vendia os carros depois? Ele pegava os carros, normalmente ele pegava esses carros, ia até um desmanche e vendia pra alguém, dos desmanches, tá ligado? E ele pegava essa grana, aí como eu disse, pegava a grana, ia pra um puteiro, passava 3 dias no puteiro, lá, gastando toda a grana dele. Quando acabava, ele ia de volta pro Rio, roubava um carro, ia pro desmanche, voltava pro puteiro. E ele vivia essa vida aí muito louca e muito intensa, tá ligado? Inclusive o escritor e jornalista Gonçalo Júnior, que é autor do livro Famigerado, A História de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo, foi quem falou que ele roubou mais de 50 veículos só no Rio de Janeiro, tá ligado? Então, ele era um cara que foi chamando a atenção, porque ele era realmente diferente do resto. Além disso, quando ele ia assaltar, quando você vai assaltar, normalmente como que a gente vê os ladrões nos filmes? Eles todos normalmente de preto, com uma máscara pra passar despercebido. O bandido da luz vermelha se vestia com roupas coloridas, que combinavam, roupas extravagantes, mais bonitas, tá ligado? E usava um lenço no rosto como se fosse um cowboy. Ele ia com uma arma e ele só andava sozinho. Todos os crimes que ele fazia era sozinho. Depois que ele começou nesse nível aí de roubar com arma e cometer todos os crimes dele assim armado, ele começou a roubar também coisas maiores. Ele foi pras mansões. Aí quando ele chegou no nível de mansão que ele se tornou realmente um especialista. Mas ele roubou assim muito mesmo. Ele roubou várias mansões ali em São Paulo. Como que ele fazia pra roubar essas mansões? Ele chegava mais ou menos entre as 2 e as 4 horas no local onde ele ia roubar, quando estava todo mundo dormindo. Ele ia até a caixa onde tinha a luz, a energia, cortava os fios, desligava toda a luz e depois ele entrava no local sem nenhuma dificuldade. Também isso ajudou a ele não ser pego, porque todos as questões que tinha ali de segurança local, tipo a cerca, câmera, qualquer coisa que fosse, ele desligava na hora que entrava. Então ele chegava no local e aí ele rendia todo mundo. Inclusive tem uma entrevista que o Fantástico fez com ele depois de muito tempo dele preso, que ele já tava meio louco da cabeça, ele ficou esquizofrênico, tá? Onde ele fala sobre isso, que ele fala assim, cara, o meu maior medo era que as pessoas reagissem, porque se reagisse eu ia ter que matar. E ele fala, eu era obrigado. Ele fala, você que é forte, você que é muito macho, não reage, porque cara, você pode ser macho, mas você vai morrer. Ele matava alguma das pessoas que ele assaltava porque as pessoas reagiam. Além de matar, se ele, por exemplo, entrasse na mansão e não tivesse o marido, a mulher, tivesse só a mulher, digamos, ele estuprava essa mulher. Foi onde ele começou também os inúmeros estupros dele. Inclusive, nessa entrevista do Fantástico, ele fala que ele nunca transou com uma mulher sem ser pagando ou estuprando. É uma das frases fortes dele. Ele não foi julgado e também nunca foi condenado por esses estupros, mas estima-se, e ele mesmo confirma que ele já cometeu mais de 100 estupros. Então, tipo, é um negócio, assim, muito alarmante. Roubou mais de 50 carros. Cometeu mais de 70 assaltos à mansão. Mais de 100 estupros.
4 assassinatos confirmados, outros a gente não sabe onde a pessoa tá, o que aconteceu, e tudo envolvendo roubo. Na maioria das vezes era ele roubando ou ele sozinho pelas ruas indo atrás de uma mulher pra transar. Então essas eram as duas motivações principais dele. Mas da onde que vem o apelido Bandido da Luz Vermelha? Esse apelido veio justamente porque quando ele ia fazer esses assaltos, ele desligava a luz, certo? E para entrar no local e enxergar as coisas, ele ia com uma lanterna vermelha. E começou a ficar na cabeça das pessoas. Porque a pessoa ia fazer lá o BO e falava, ó, o cara entrou aqui e tinha uma lanterna vermelha, ó, era isso que eu lembrava, tá ligado? Aí a polícia ia ouvir outro depoimento de outra mansão. Aí o cara falava, ah, entrou um cara aqui com uma luz vermelha. Foi ficando e foi pegando. E já tinha tido um outro bandido da luz vermelha lá nos Estados Unidos, e por isso o nome desse bandido da luz vermelha lá nos Estados Unidos acabou virando o nome dele aqui no Brasil. Kerry Chessman foi um ladrão, raptor e violador que foi condenado à morte por uma série de crimes em janeiro de 1948, em Los Angeles. O bandido foi acusado de ser o The Red Light Bandit, ou o bandido da luz vermelha. Ficou muito famoso na década de 1950, principalmente depois de ser preso, pois neste período dispensou o advogado e, estudando direito, fez suas próprias defesas. Mas acabou não tendo êxito em sua defesa e foi executado numa câmara de gás em 2 de maio de 1960 na Califórnia. Então, esse cara lá de fora que deu o nome pro bandido da luz vermelha daqui, né? Que ficou muito famoso porque começou a ser caçado por todo mundo. E aí já tinha registro de roubo dele em São Paulo, no Rio, Joinville, Curitiba. Eram vários locais que estavam registrando uma mesma pessoa com uma lanterna vermelha. No começo até cogitaram que poderia ser uma gangue. Poderiam ser os bandidos das luzes vermelhas. Até porque quem é ladrão normalmente não tem assim, tipo, todo dia o cara tá roubando. O cara rouba de vez em quando, tá ligado? Ele não, ele era, tipo, realmente, todo dia ele era dedicado mesmo. Ele gostava do que fazia, tá ligado? Ele acabou sendo capturado porque ele cometeu um erro que na época até assim, ó, falando a verdade, eu acho que nem foi um erro. Ele acabou sendo capturado mais por causa da evolução da tecnologia. Porque na época não tinha muitos negócios de digital nem nada, mas foi usado contra ele. Acharam as digitais dele em uma casa. Os bandidos ainda não se preocupavam com isso, né, de não deixar digital. Como ele foi um dos primeiros a cair como isso, ele acabou se ferrando, porque ele não sabia disso ainda. Acharam ele pela digital, confirmaram que era ele, que era a pessoa que estavam procurando, e acharam ele já em Curitiba, igual eu falei, já estava em outro estado, fazendo outra coisa. Lá ele estava se passando por um cara chamado Roberto da Silva. E aí ele foi preso. Ele mudava de identidade, então. Ele ia mudando, criava uma história e falava, não, eu vim de não sei aonde, meus pais são não sei quem, eu fazia não sei o que, e ele ia contando e mentindo pras pessoas. E ele era um cara que ele chamava atenção por si só, porque imagina uma pessoa só com roupa colorida, sempre andando na rua. E aí ele chegava na cidade do nada, vindo de fora. Todo mundo reparava nele já. E aí o cara era um dos maiores bandidos que tinha. Imagina que loucura isso, tá ligado? Então em 1967 ele acabou sendo preso. Ele foi condenado por 4 assassinatos. Isso é o que ele foi condenado, tá, gente? Não é o que ele fez. Aliás, até o próprio delegado que conseguiu pegar ele na época falou pro Fantástico, né, que nunca saberão quantas pessoas ele vitimou e quantas mulheres ele estuprou. Principalmente porque as vítimas de estupro naquela época, vamos pensar, anos 60, era bem mais difícil, tá ligado? Até o termo que ele usa na hora que ele tá falando, fala assim, ninguém quer passar por um vexame de ser estuprado. Ele fala, entendeu? Porque as pessoas têm vergonha de denunciar vergonha, tem medo do que vão pensar e tudo mais. Então as mulheres acabaram que não denunciaram ele. Mas ele mesmo falava, não, eu só consegui transar ou estuprar ou pagando, então é comprovado. Mas 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio, ou seja, 7 pessoas que ele tentou matar e não conseguiu, e 77 assaltos. Isso aí foi o que ele foi condenado. Ele teve uma pena de 351 anos de cadeia. É muita coisa mesmo. Na época, ele foi levado para São Paulo para a cadeia de Carandiru. Porque a cadeia do Carandiru era uma das melhores cadeias do mundo nessa época, tá ligado? Era uma das maiores também, se eu não me engano, era a maior nos anos 60. Ela chegou a ser a maior cadeia do mundo e exemplar. As pessoas do mundo todo iam pro Carandiru pra estudar como fazer suas cadeias. E depois deu no que deu, né? Ele foi pro Carandiru, chegando lá teve vários problemas com presos que queriam matar ele por causa das histórias que tinha sobre ele e por medo dele matar os presos, né? Só que ele começou a tomar muitos remédios muito fortes que mexeram com a cabeça dele. E isso fez com que ele ficasse acelerado ao ponto de ele não conseguir mais falar direito quase. No final da vida dele tava meio que definhando já mentalmente. E aí ele foi dado como uma pessoa incapacitada para ficar numa cadeia. Então ele foi levado para um hospício onde ele passou 30 anos, que era o limite da pena. Ele ficou 30 anos nesse hospício até 1997. Então, tipo, passou 3 décadas atrás das grades. Depois que ele ficou livre, ele voltou para Joinville, a cidade natal dele. Ele foi abrigado na época por um pescador que deu
lugar pra ele ficar, certo? Só que quando ele foi abrigado por esse pescador, o pescador começou a ficar um pouco com raiva dele. Alguns dos motivos eram que ele se gabava pelos crimes que tinha cometido, ou seja, não tava arrependido nem nada do tipo, inclusive ia pra bar e contava pra todo mundo. Na época o bagulho era tão louco, mas tão louco mesmo, que as pessoas pediam pra ele autografar as coisas, tá ligado? Inclusive tem autógrafo dele sendo vendido na internet, se você quiser achar, você consegue. Pra você saber se é autógrafo do Bandido da Luz Vermelha mesmo, não tem que estar escrito nem João, nem Bandido da Luz Vermelha, tem que estar escrito autógrafo, porque a pessoa pediu um autógrafo e ele escrevia autógrafo. Ele era um cara, ele realmente parecia aqueles personagens velho louco que tem em toda cidade, mas que fez muito mal pro mundo, né? E eles não pensaram que ele poderia voltar a fazer, tipo, mais crimes? Tanto pensou que esse pescador que abrigou ele disse que o João ameaçou estuprar a mulher dele, a mãe dele, a filha dele e a sobrinha dele. E quando ele falou isso, o pescador, na época, reagiu pegando uma espingarda e dando um tiro na cabeça do João. E matou o João em 1998. 4 meses depois dele ir pras ruas. Então, tipo, não ia ter como ele viver, pra falar a verdade, gente. Ele chegou num nível tão grande, assim, de absurdo, que ele não tinha como voltar pra sociedade. Essa é a verdade, tá ligado? Bom, essa é a história do Bandido da Luz Vermelha, um dos maiores e mais famosos do Brasil, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, em breve aqui no canal, nos próximos dias, deve estar saindo aí uma série nossa chamada Brasil Bizarro. Lá a gente vai contar a história, por exemplo, do Chico Picadinho, que é um dos maiores serial killers que teve no Brasil também. E esse cara, ele é muito louco. Por quê? Porque ele cumpriu os 30 anos de cadeia, que é o máximo que tem no Brasil, e quando ele era chamado pra ser solto, ele falava, não, se vocês me soltarem, eu mato mais pessoas. Então não conseguiam soltar ele. Eram obrigados a infringir a própria lei que proíbe ter pessoas presas por mais de 30 anos. Aí tanto é que tem uma cláusula que existe, é muito baseada em cima do caso dele, tá ligado? Que diz que pessoas desse tipo, que ainda representam um perigo à sociedade, devem continuar presas depois dos 30 anos. Então é um caso muito doido. Se você quiser, fica de olho no Planeta Novo, se inscreve, ativa a notificação e deixa seu like. Valeu!